Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O mundo do futebol paulista está em polvorosa com a confirmação de que Lucas Moura, um dos maiores ídolos recentes do São Paulo, assinou contrato com o Corinthians. A notícia caiu como uma bomba no Morumbi, provocando uma verdadeira avalanche de reações entre torcedores, jornalistas e especialistas do esporte. Desde o anúncio oficial, as redes sociais foram tomadas por discussões acaloradas, memes e análises sobre o impacto dessa transferência para ambos os clubes. O São Paulo, que há anos via em Lucas Moura um símbolo de talento e dedicação, agora se vê diante de uma situação delicada, precisando lidar com a saída de um craque que carregava grande parte da responsabilidade ofensiva da equipe. Por outro lado, o Corinthians celebra a aquisição, entendendo que o jogador chega para fortalecer ainda mais seu elenco, trazendo experiência, velocidade e criatividade. O contexto desse movimento não se limita apenas ao campo, mas também ao psicológico dos torcedores e ao clima de rivalidade que permeia o clássico paulista, tornando a chegada de Lucas Moura ao Timão um assunto que vai dominar conversas, análises e especulações nos próximos meses, sem deixar espaço para meias palavras. A transição envolve não apenas a assinatura do contrato, mas todo o impacto simbólico de ver um ídolo tricolor vestir a camisa do arquirrival. A negociação que culminou com a chegada de Lucas Moura ao Corinthians teve início discretamente, longe dos holofotes da imprensa, mas foi marcada por movimentos estratégicos e conversas intensas entre representantes do jogador e da diretoria do Timão. Fontes próximas ao atleta revelam que o desejo de novos desafios e a oportunidade de jogar em um time em reconstrução pesaram na decisão final. Internamente, o São Paulo tentou segurar o craque, oferecendo condições financeiras e propostas que, em teoria, poderiam mantê-lo no Morumbi, mas Lucas Moura optou por trilhar um caminho diferente, buscando protagonismo em um ambiente novo e estimulante. Essa escolha, naturalmente, acendeu a chama da polêmica, sendo interpretada por parte da torcida tricolor como uma verdadeira traição, algo que mexe com paixões históricas e rivalidades centenárias. A imprensa esportiva já começou a especular sobre como o jogador se encaixará taticamente no Corinthians, imaginando sua capacidade de criar jogadas, quebrar linhas defensivas e, principalmente, influenciar o resultado de partidas importantes. Ao mesmo tempo, surgem rumores sobre o impacto psicológico dessa saída no elenco são paulino, que precisará se reorganizar rapidamente para não sofrer na sequência do campeonato, mostrando que essa transferência não é apenas uma mudança de camisa, mas um terremoto estratégico e emocional para o futebol paulista, afetando clubes, torcedores e comentaristas. O burburinho sobre a chegada de Lucas Moura ao Corinthians se espalhou com uma velocidade impressionante, alcançando fãs que ainda mal conseguiam acreditar no que estavam vendo. Para alguns, é a prova de que no futebol não existem amores eternos, apenas oportunidades estratégicas que podem transformar carreiras e clubes em questão de dias. A torcida do São Paulo, acostumada a ver craques saírem para a Europa ou para outros times brasileiros de menor rivalidade, agora enfrenta uma situação inédita, a perda de uma estrela diretamente para o maior adversário do estado. É como se toda a história de dedicação e conquistas recentes do jogador pelo tricolor fosse apagada com a simples assinatura do contrato, gerando uma sensação de choque e indignação. Por outro lado, o Corinthians aproveita a situação com entusiasmo, reconhecendo que Lucas Moura não é apenas um reforço técnico, mas um fator de motivação para elenco e torcida, capaz de transformar o ambiente e elevar o nível do time. Analistas esportivos já começaram a discutir como essa transferência poderá influenciar o equilíbrio do campeonato estadual e do Brasileirão, apontando que a presença de um jogador com experiência internacional e gols decisivos pode desequilibrar partidas contra qualquer adversário. A expectativa é de que, nos próximos meses, toda a narrativa em torno do clássico paulista seja marcada por comparações, provocações e a lembrança constante de que um ídolo tricolor agora veste preto e branco. Além da questão emocional, a transferência de Lucas Moura envolve números impressionantes que refletem o peso do negócio no cenário futebolístico nacional. Valores de salário, bônus por desempenho e luvas de assinatura circulam nos bastidores, mostrando que o Corinthians investiu pesado para garantir a contratação de um jogador de alto impacto.
A diretoria alvinegra entende que essa aquisição não é apenas um reforço imediato, mas um movimento estratégico de marketing, capaz de atrair patrocinadores, aumentar a venda de camisas e gerar engajamento nas redes sociais. A mídia esportiva também não perde tempo em analisar os efeitos colaterais, destacando que o São Paulo terá que reestruturar seu planejamento financeiro e técnico diante da perda de Lucas Moura. É um efeito dominó que envolve planejamento de elenco, negociações com outros jogadores e até possíveis ajustes táticos, já que a ausência do craque exige adaptações rápidas para manter o desempenho competitivo do time. Entre torcedores, a conversa gira em torno de memes, provocações e especulações sobre possíveis reações do jogador no clássico futuro, criando uma narrativa que mistura emoção, rivalidade e um certo drama quase cinematográfico. Enquanto isso, no Corinthians, a expectativa é de ver o jogador brilhar e justificar cada investimento feito, com a certeza de que a torcida abraçará cada jogada, cada gol e cada passe decisivo, transformando Lucas Moura em protagonista de um capítulo inesperado da história do futebol paulista, carregado de tensão e expectativa. O timing da transferência também gera especulações e teorias sobre a estratégia do Corinthians em relação à temporada. Observadores do futebol paulista sugerem que o clube alvinegro não apenas adquiriu um jogador de qualidade técnica, mas também enviou uma mensagem direta ao rival histórico, mostrando ambição e capacidade de interferir na dinâmica do mercado de jogadores. Dentro do São Paulo, a saída de Lucas Moura provoca discussões internas sobre planejamento de elenco e gestão de talentos, levantando questionamentos sobre como o clube poderia ter evitado a perda de um ídolo. A repercussão entre torcedores é intensa, há quem veja a decisão do jogador como natural e legítima, e outros que não perdoam a mudança para o rival, interpretando-a como uma afronta emocional que vai além do campo de jogo. Nas redes sociais, debates intermináveis acontecem sobre ética, lealdade e interesses profissionais, mostrando que a transferência de Lucas Moura não é apenas uma questão esportiva, mas também social e cultural, refletindo paixões e rivalidades que transcendem o futebol. A expectativa para o primeiro encontro de Lucas Moura contra o São Paulo é enorme, e os comentários já prenunciam um clima de tensão, provocações e olhares atentos de torcedores e comentaristas, transformando o episódio em um verdadeiro espetáculo paralelo aos jogos. É o tipo de situação que se presta histórias, narrativas e análises durante meses, mantendo a transferência viva na memória coletiva do futebol paulista. Especialistas em mercado esportivo apontam que a chegada de Lucas Moura ao Corinthians pode redefinir o conceito de rivalidade em São Paulo. Historicamente, movimentos desse tipo eram raros, e quando aconteciam, provocavam impactos imediatos na narrativa do campeonato. O jogador, conhecido por velocidade, dribles e capacidade de decisão, chega para preencher lacunas no ataque alvinegro, mas também para gerar questionamentos sobre lealdade, mercado e projeção de carreira. Analistas sugerem que o Timão, ao contratar um ídolo tricolor, consegue não apenas reforçar seu time, mas também criar um efeito psicológico sobre o São Paulo, capaz de influenciar partidas futuras e abalar a confiança do adversário. Entre torcedores, o sentimento varia entre alegria extrema e indignação total, reforçando a ideia de que o futebol não é apenas técnica, estratégia ou investimento, mas paixão, drama e narrativa constante. Ao mesmo tempo, a imprensa especializada explora cada detalhe, cada entrevista e cada movimento do jogador, transformando essa transferência em um espetáculo midiático contínuo. Não é apenas sobre gols ou assistências, é sobre histórias, rivalidade, ego e a construção de um novo capítulo na crônica do futebol paulista. Lucas Moura, agora alvinegro, se torna assim o epicentro de discussões que prometem perdurar e envolver todos os que acompanham o futebol, dentro e fora do campo, com repercussões que vão muito além de um simples contrato assinado. A chegada de Lucas Moura ao Corinthians não é apenas uma questão esportiva, mas também um verdadeiro terremoto psicológico dentro do futebol paulista, capaz de mexer com torcedores, atletas e dirigentes de maneira intensa e prolongada. O jogador, que por anos foi visto como referência no São Paulo, agora se encontra no lado oposto da rivalidade, carregando consigo expectativas gigantescas e uma responsabilidade imediata. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria corintiana já planeja não apenas a utilização tática do atleta, mas também uma série de ações de marketing que potencializam a narrativa de traidor do rival, aumentando o engajamento da torcida e provocando reações emocionais nas redes sociais.
O clima é de expectativa, provocações e especulações sobre como o jogador vai reagir no clássico, e a imprensa esportiva explora cada detalhe com uma atenção quase obsessiva. A repercussão vai muito além das quatro linhas. Especialistas analisam impactos em contratos futuros, possíveis negociações de outros jogadores e até ajustes estratégicos de clubes adversários, evidenciando que uma transferência como essa transforma o cenário esportivo em um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde cada movimento gera consequências múltiplas, emocionais e financeiras. O que antes era apenas notícia sobre reforço, agora se tornou um fenômeno cultural, capaz de dominar conversas, debates e memórias de torcedores de ambos os lados, criando histórias que vão muito além do futebol imediato e cotidiano, transformando Lucas Moura em um ícone controverso e central no drama do clássico paulista. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Dentro do Corinthians, o ambiente é de otimismo e expectativa, com treinadores, atletas e torcedores imaginando combinações táticas que possam explorar ao máximo as qualidades de Lucas Moura. O jogador é visto como uma peça capaz de acelerar transições ofensivas, criar jogadas decisivas e ser um fator de desequilíbrio contra qualquer rival, mas principalmente diante do São Paulo, clube de sua trajetória recente. A chegada dele também provoca debates internos sobre a necessidade de ajustes na estrutura de jogo, formação de duplas de ataque e até mudanças estratégicas em partidas decisivas. Nos bastidores, comenta-se que o Timão considera a contratação como um movimento de afirmação de poder, demonstrando que é capaz de atrair talentos até mesmo de seu maior rival. Para os torcedores, cada treino, cada entrevista e cada postagem do jogador é interpretada como uma prévia do que virá nos campos, alimentando rumores, provocações e expectativas que fazem a rivalidade transcender o futebol para o território das emoções e histórias pessoais. É um momento de análise constante, onde cada detalhe é examinado como pista de futuras decisões dentro de campo, transformando Lucas Moura em epicentro de debates, previsões e narrativas apaixonadas que vão moldar a relação entre clube, jogador e torcida de maneira intensa, complexa e duradoura, estabelecendo uma nova dinâmica na rivalidade paulista. Enquanto isso, a torcida do São Paulo enfrenta um misto de incredulidade, indignação e frustração diante da saída de Lucas Moura. Nas redes sociais, surgem debates acalorados, memes provocativos e análises detalhadas sobre como o craque influenciou jogos decisivos e títulos recentes, agora sendo reinterpretados sob a ótica da traidora para o tricolor. Parte da torcida questiona decisões da diretoria, avaliando se foram tomadas medidas adequadas para segurar o jogador, enquanto outros tentam entender a escolha do atleta como um movimento legítimo de carreira. A narrativa se constrói não apenas no campo esportivo, mas também na esfera simbólica, onde a lealdade, a paixão e a história do jogador com o clube são confrontadas com interesses profissionais e oportunidades estratégicas. Especialistas apontam que episódios como esse afetam diretamente o psicológico de atletas e torcedores, provocando reflexos em desempenho, engajamento e clima geral do clube. O São Paulo, agora, precisa se reorganizar, fortalecer a confiança interna e preparar jovens talentos para preencher lacunas deixadas pelo craque, ao mesmo tempo em que lida com a repercussão midiática e a pressão emocional de sua torcida. Cada comentário, cada gesto e cada declaração de Lucas Moura é interpretado como parte de uma narrativa maior, criando um efeito contínuo de tensão, expectativa e rivalidade, tornando essa transferência muito mais do que um simples negócio esportivo. A imprensa esportiva acompanha cada passo da transferência de Lucas Moura com atenção quase obsessiva, buscando detalhes sobre treinamentos, entrevistas e movimentações estratégicas nos bastidores de Corinthians e São Paulo. Jornalistas investigam a dinâmica da negociação, os impactos financeiros, a repercussão entre torcedores e possíveis repercussões futuras, construindo um verdadeiro mosaico de especulações e análises que alimenta a narrativa do burburinho esportivo. Programas de debate exploram cenários imaginários, projetando como a presença do jogador influenciará resultados, formação de times e clima nos clássicos. Entre comentaristas, há um consenso de que a transferência tem repercussões que vão muito além do mercado de jogadores, afetando rivalidade histórica, estratégias de marketing e engajamento emocional das torcidas. Cada movimento de Lucas Moura, seja dentro de campo ou nas redes sociais, é interpretado como parte de um roteiro cuidadosamente analisado, capaz de gerar tensão,
provocações e expectativa constante. Essa narrativa midiática não apenas mantém a transferência viva por semanas, mas transforma cada detalhe em notícia, discussão e conteúdo para consumo de milhões, mostrando que a presença do jogador no Corinthians se tornará referência de análise esportiva e provocação entre rivais, perpetuando sua influência no futebol paulista de maneira intensa, envolvente e duradoura, além de gerar histórias que atravessam temporadas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!